Lula diz que é brasileiro e não desiste nunca, diante do rechaço que alguns países europeus fazem ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Em outras palavras, nós temos o Brasil insistindo no acordo entre os blocos econômicos, mas há uma enorme desconfiança por parte dos países europeus no que se refere à concorrência que teriam em relação aos produtos agrícolas do Mercosul e também produtos pecuários. A bem da verdade é que os países da Europa não têm capacidade tecnológica tão avançada em vários ramos agrícolas e pecuários como têm os países do Mercosul. E, diante de uma concorrência livre de tarifas entre os países do Mercosul e da União Europeia, haveria enorme vantagem para os países do Mercosul. E diante disso, diversos setores agrícolas no âmbito da União Europeia acabam se posicionando contra e pressionando seus governos para não levarem adiante o acordo com o Mercosul. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse e, claro, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Gostaria ainda de fazer um convite para você que quer aprender geopolítica, para que entre em nosso território, onde você tem ali um curso gravado, aulas ao vivo e, claro, um grupo exclusivo do WhatsApp para dúvidas, comentários a respeito de todos os assuntos de geopolítica no dia a dia. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. E para você que quer aprender e entender tudo sobre a União Europeia e Mercosul, dê uma olhada no nosso e-book. O link para baixar está na descrição do nosso vídeo. Você acessa o link, escreve o seu e-mail, o seu nome e você terá acesso a um material que dará a você os caminhos que você tem que seguir para aprender sobre geopolítica. Dê uma olhada. E aí nós temos a foto de Lula e Ursula von der Leyen, não é? Não é von der Leyen não, é Ursula von der Leyen, que é a representante do Mercosul, e aí, no caso da União Europeia, e o Brasil representante do Mercosul mesmo, porque até o próximo dia 6 de dezembro do corrente ano, o Brasil será o presidente do Mercosul, que passará a ser doravante do Paraguai. Temos aí então um histórico do acordo que nós iremos observar no nosso vídeo de hoje, bem como a importância econômica, assim como os entraves, o que tem dificultado o acordo entre União Europeia e Mercosul. Quando pensamos no histórico, observamos que desde 1999 nós temos a tentativa de levar adiante um acordo entre ambos os blocos econômicos. Ali, no ano de 1999, a China não era a grande potência econômica que é hoje, de modo que o Mercosul exportava para a União Europeia algo em torno de 45% das suas exportações. Hoje, apenas 18%. Ou seja, no longo do tempo, o Mercosul vai diversificar a sua relação comercial e terá na China a sua principal parceria comercial. E certamente isto evidencia que a União Europeia perdeu bastante poder, não é? E economia e influência diante dos países do Mercosul, ao contrário da China. Bom, desde 1999, quando há a tentativa desta unificação, desse acordo entre ambos os blocos para criarem uma zona de livre comércio, nós temos diferentes momentos de aproximação e de distanciamento. A aproximação e distanciamento, até que em 2013 é retomado o processo de negociação para chegarem a um acordo e o acordo é assinado no ano de 2019. E nós temos ali um acordo de livre comércio sendo assinado com cotas de fluxos de mercadorias e, claro, a isenção tarifária para diversos produtos. Mas, desde 2019, houve mais distanciamento e muitas dificuldades apareceram para que o acordo saísse de maneira definitiva do papel. Nós temos aí o Ernesto Araújo na foto, conforme disse, se não diz hater, né, fique claro, e ao fundo temos também a representante da União Europeia que marca o momento do acordo assinado entre os blocos econômicos. E, desde então, muitas expectativas. Apesar disso, não avançou. Ainda naquele momento, o ex-presidente Bolsonaro diz que, juntos, Mercosul e União Europeia representam 1/4 da economia mundial e agora os produtos brasileiros, ou melhor, os produtores do Brasil, brasileiros, terão acesso a esse enorme mercado. Parabenizo também os ministros ali, Paulo Guedes e Tereza Cristina, não é? Bem como as equipes de ministérios, no caso Economia e Agricultura, pelo empenho nesse objetivo. Por que entra a questão da agricultura aqui? Não é? A ex-ministra da Agricultura
é peça-chave no acordo entre Mercosul e União Europeia, porque Mercosul fornece para a União Europeia, sobretudo, produtos agrícolas e pecuários, e o peso do Brasil neste setor da agricultura e da pecuária é sem dúvida enorme e muito importante, porque o Brasil é um grande player da produção agrícola internacional, da agricultura e também da pecuária. Em outras palavras, o Brasil é um dos grandiosos e importantes países do cenário de produção agrícola e pecuária para o mundo. E por esse motivo, a presença do Ministério da Agricultura no âmbito ali do debate sobre União Europeia e Mercosul certamente é importante por causa do peso que tem na economia do Brasil a agricultura, repito, e a pecuária. Presumo que temos compreendido e isso foi celebrado como um avanço e tal. Porém, ao longo do tempo não houve as ratificações. No caso, o Congresso Nacional dos Países do Mercosul, ou seja, o Congresso Nacional do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai devem ratificar o acordo, o que não foi feito, né? Então passaram alguns anos e não houve acordo por fim ratificado. O Parlamento Europeu também precisa ratificar, no caso, as questões econômicas. Então é o Parlamento Europeu que coloca diversos entraves aí para não avançar o acordo e diante de cada um dos 27 países, são 27 países na União Europeia, os seus parlamentos devem aprovar ou desaprovar o acordo. Então é um acordo bastante complexo e diante de tantas forças de interesses difusos e muitas vezes até contraditórios, não avança o acordo entre Mercosul e União Europeia. Por quê? Além dos congressos do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina terem que assinar, não é ratificar o acordo, nós temos que o Parlamento Europeu precisa dar aval para as questões econômicas e, conforme dissemos, o Parlamento da Alemanha, da França e demais países da União Europeia tem que ratificar também as questões políticas, porque o acordo envolve questões de economia e também, claro, acordos de natureza política no que se refere a migrações, porque tem a questão sanitária e assim por diante, ok? Bom, a importância econômica do Mercosul e da União Europeia é gigantesca, não é? Sobretudo a União Europeia quando você pensa na economia internacional. Temos que a União Europeia vai apresentar o segundo maior PIB do mundo, o segundo maior PIB em termos de paridade de poder de compra, que é um dos meios de você medir a qualidade do PIB, da riqueza do território analisado. Agora, além disso, a União Europeia tem uma importância enorme na economia internacional quando nós pensamos em setores importantes e estratégicos, como é o caso da indústria, autopeças, além de autopeças, automóveis, computadores, não é? Então há uma enorme importância econômica e tecnológica quando nós pensamos na economia da União Europeia, além do PIB gigantesco, conforme observamos aqui. É claro que isoladamente a Alemanha, ou mesmo a França, ou também a própria Itália, não tem tanta relevância numa economia onde nós temos China e Estados Unidos. Isso é um fato, né? Mesmo porque a economia da China e dos Estados Unidos são muito superiores à economia da Alemanha, que é a maior economia da Europa, não é? Porém, somada às economias da União Europeia, nós temos que há um peso na economia internacional, além da enorme produtividade tecnológica e inovação tecnológica em diversos centros tecnológicos no continente europeu, sobretudo Alemanha e França, né? Bem, por sua vez, o Mercosul questiona-se aí, não é? Tem uma economia primária, uma economia de bens mais básicos, como produtos, a exemplo de papel, celulose, madeira, ou no caso, a produção agrícola, soja, milho, certo? Trigo. Não é o caso do Brasil, mas da Argentina sim, a questão do trigo. E claro, a produção pecuarista muito forte, muito avançada. Então, a economia do Mercosul, sobretudo, é uma economia muito mais associada às questões agrícolas e pecuárias quando pensamos no âmbito internacional, ok? E as trocas comerciais a propósito, inclusive envolvendo o Mercosul e a União Europeia, são trocas, sobretudo, de natureza tecnológica e industrial da Europa para a América e agrícola-pecuária da América para a Europa. E é aqui que vai residir o problema para o avanço do Mercosul, o problema para os europeus no caso, sobretudo. Quando nós observamos os entraves para o avanço do acordo, sobretudo o protecionismo europeu, nós temos que o europeu tem uma economia fortemente protecionista. Quando algum produto vai entrar na economia europeia e vai afetar a sua economia, eles aumentam impostos, certo? Aumentam impostos, taxas, tudo bem? Então, aumento eventual de impostos e taxas com o objetivo de proteger a economia europeia.
Tudo bem? E é contra isso, em alguma medida, que o acordo entre Mercosul e União Europeia está indo contra, justamente contrário ao protecionismo, a fim de que haja uma concorrência mais leal entre os diversos setores econômicos desses blocos econômicos. Agora, um outro entrave, além da questão do protecionismo europeu, envolve a diferença tecnológica. Certamente, quando nós pensamos o setor agrícola, a tecnologia em diversos setores do Mercosul é muito avançada e a produção é muito mais barata de bens agrícolas e pecuários do que em países europeus. Então, essa diferença tecnológica esbarra no avanço do processo aí, não é, de integração entre o Mercosul e a União Europeia. Além da diferença tecnológica da agricultura, sem dúvida que os países do Mercosul, por sua vez, não teriam condições de concorrer com os produtos tecnológicos industriais de Alemanha ou mesmo da França, e isto é também algo difícil de resolver. Mesmo porque se os produtos tecnológicos industriais europeus entram no Mercosul de uma maneira mais barata, isso afetaria, sem dúvida, a indústria brasileira que vende para o Mercosul, porque boa parte do Mercosul absorve o produto industrial brasileiro. E, eventualmente, sem impostos ou tarifas menores, os produtos industriais no Mercosul, oriundos da Europa, iria dificultar com que a Argentina mesma comprasse produtos industriais brasileiros. Então, isto certamente é algo a ser pensado e setores aí da economia industrial do Brasil não vê com muito bons olhos o acordo entre o Mercosul e a União Europeia por causa deste cenário, sobretudo. Há uma característica importante ainda, que é o PAC, que é uma política agrícola comum que a Europa tem. Ou seja, os países na União Europeia, desde a década de 60, têm um acordo que todos eles falam a mesma linguagem quando a questão é agricultura. O objetivo dos países europeus é incentivar o seu produtor através de benefícios, de isenções fiscais, a partir de ajuda e auxílio por parte do Estado, para que não haja fuga demográfica do campo. Então há uma forte necessidade na Europa de proteger o agricultor europeu, porque as gerações, se não permanecerem no campo, elas vão para o espaço urbano e certamente a Europa perde no que se refere à produção agrícola, né? Então, a União Europeia tem uma voz muito forte, unificada, quando o assunto é produção agrícola a partir da política agrícola comum. E aqui, a questão ambiental, que na minha opinião é uma palhaçada, né? Porque os caras ficam inventando um monte de histórias, não porque vocês desmatam, não porque vocês poluem o rio, não, como se a Europa não tivesse feito isso durante algumas décadas, quiçá séculos, não é? À medida que há a Revolução Industrial. Então, os caras ficam colocando entraves ambientais e o objetivo é justamente não assinar o acordo, porque em termos de trocas comerciais agrícolas, se não houver taxações, a agricultura e pecuária do Mercosul tende a ter vantagens grandes no solo da Europa e, consequentemente, isso dificultaria a economia de vários países ali na União Europeia. E, diante desses cenários, acabam impondo uma série de restrições para que o acordo não avance, não é? No governo Bolsonaro havia esse debate, especialmente havendo a discussão do desmatamento, e no contexto do governo Lula, isso vem com muita força novamente, até porque o desmatamento no Brasil não diminuiu, ele até aumentou em algumas regiões, quando nós saímos do governo Bolsonaro para o atual governo, porque isso não vende tanto na imprensa, associar o desmatamento ao atual executivo do Brasil, e por este motivo dá a impressão que se tem que não há tanto desmatamento no Brasil como havia há alguns anos, tudo bem? De qualquer maneira, a questão ambiental tem sido um entrave muito forte, levantado sobretudo essa pauta pela França. A realidade é que Macron, governante da França, não está interessado no acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque os setores agrícolas franceses sofreriam bastante com as concorrências com países e produtos do Mercosul. Além disso, né, novas exigências ambientais, especialmente no que se refere ali ao chamado Acordo de Paris. O Acordo de Paris prevê metas para que os países arrecadem recursos, dinheiro, justamente para fazer o que eles chamam de transição energética, ou seja, deixar de usar petróleo e assim por diante para utilizar energias limpas, tal. Essas novas exigências é o que tem travado atualmente o avanço do acordo entre União Europeia e Mercosul. E diante do atual cenário, se alguém questionar este acordo avançará, na minha perspectiva, não. Né? Não há um interesse por parte de setores importantes da economia da União Europeia para concorrerem com produtos oriundos aí do Mercosul, conforme eu tentei deixar um pouco claro aqui no vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença.
E reitero o pedido. Compartilhe nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e não se esqueçam, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.